nós vamos nesta noite meditar num texto que se encontra em Isaías capítulo 40, os versos 29 a 31. O texto nos diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia, nós nos cansamos. Esse texto, ele é um texto que traz uma palavra de renovação àqueles que se encontram cansados. E por mais que nós, assim, atribuímos aos jovens uma energia ilimitada, esse texto comprova que os jovens também eles se cansam. A verdade é que todos nós nos cansamos. E esse texto, historicamente, ele se aplicava ao povo de Israel, esse povo que estava cansado por ter sido abusado pelas nações, e finalmente, após a sua volta do cativeiro babilônico, durante essa era chamada, era do reino de Deus, Deus ele faz então essa promessa. Faz uma promessa ao povo, dizendo que este povo obterá forças da parte de Yahvé ou da parte do Senhor, pois ele é o Pai que dá o necessário aos seus filhos. E esses teriam as suas forças renovadas. Com forças renovadas, eles iriam subir ou subirão como que com asas como de águias. E essa é uma palavra não que se aplicava ao povo de Israel, mas é uma palavra que se aplica também aos nossos corações, que se aplica à igreja do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos pessoas, vários personagens na Bíblia que voaram alto como águias. Homens como Abraão, como Isaac, Jacó, José, são um marco da grandeza obtida, que eles obtiveram na sua vida espiritual. As suas vidas de fé, vida de comunhão com o Senhor, são segredos que nos ensinam como podemos renovar as nossas forças e como nós também podemos voar como águias e continuar voando como águias. A vida desses homens de fé, nos ensina um exemplo, ou mostra para nós um exemplo de uma fé inabalável, uma fé fortalecida no amor de Deus, uma fé que muitas vezes os colocou em provas severas e até dolorosas, humanamente falando, momentos insuportáveis. Mas nesses momentos, nós percebemos que esses homens, eles jamais perderam de vista o amor e a graça do nosso Deus. Eles viveram incondicionalmente pela fé. Eles confiavam na promessa e na palavra do Senhor. Por isso que mesmo eles, depois de mortos, os exemplos desses homens ainda falam aos nossos corações. Falam aos homens de todos os tempos, inclusive na nossa geração. E é por essa razão que lá na carta aos Hebreus, o capítulo 11, o verso 39 e 40, Hebreus fala a respeito dessas vidas, desses homens de fé, e diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, e por isso são chamados os patriarcas da fé de Israel. E por esta fé em Deus e nas suas promessas, eles viveram e eles morreram alegremente. E o testemunho de suas vidas de fé é um testemunho que percorre todo o Antigo Testamento e, portanto, recebe uma atenção especial aqui no Novo Testamento, porque, de fato, esses homens, eles voaram como águias. E é desta fé em Deus e em suas promessas imutáveis que a vida de Abraão, de Isaac, Jacó, José, ainda nos inspiram, ainda hoje com todo vigor.
Deus é um Deus poderoso. É um Deus que operou grandes feitos através dessas vidas. E Deus quer operar grandes feitos através das nossas vidas. E em Deus, pela fé, nós realizamos, nós fazemos proezas. É o que diz a palavra do Senhor. E tudo o que Deus requer de nós, o que Deus requer de todos nós, é que nós tenhamos uma confiança inabalável em suas promessas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos caminhar pela fé. Nós dependemos tão somente do Senhor. Deus deseja que nós aprendamos a voar como águias sobre os desafios, sobre os obstáculos espirituais que tentam nos fazer desistir, que tentam nos atingir e impedir o nosso crescimento. E eu quero com esta palavra compartilhar por que Deus nos compara como águias. Ele faz essa comparação no texto que nós lemos, ele nos compara com elas. A verdade é que a águia, ela tem uma grande visão, ela tem uma visão integral. Ela tem uma capacidade fantástica de enxergar em todas as direções. Ela consegue olhar para frente, ela consegue olhar para trás, ela consegue olhar para os lados, ela tem uma visão ampla. Ela consegue olhar em todos os ângulos. Com um esforço leve da sua cabeça, ela consegue também olhar para trás. Ela tem uma visão de 360 graus. É uma visão global. Ela vê tudo, ela percebe os detalhes. Ela sempre toma a melhor decisão ou a melhor direção. E quando a Bíblia diz que somos como a águia, esta águia ela tem algo a nos ensinar. Os que esperam no Senhor precisam ter uma visão ampla. Isso implica em não termos uma mente pequena ou uma mente estreita, em não enxergarmos apenas no nosso micro-universo, como se nós estivéssemos olhando por um tubo, mas precisamos ter a nossa visão ampliada, uma visão ampla. A nossa visão, ela deve ser uma visão integral. Por que deve ser uma visão integral? Porque nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós podemos olhar para a vida como Deus olha. Os que esperam no Senhor podem ter uma visão abrangente das coisas, podem ter uma visão totalmente diferenciada da visão mundana, porque o nosso olhar, a nossa capacidade de enxergar o mundo, ela é direcionada por Deus. Podemos ver as oportunidades sendo abertas, as portas sendo abertas à nossa frente. Nós podemos ver da forma como Deus vê. Ter a nossa visão ampliada, enxergar além. E a águia, uma outra característica da águia é que a águia voa alto. O caminho da águia é no céu. A águia não foi criada para viver arrastando nos vales desta vida ou nas depressões desta terra, não. Mas ela voa, o caminho dela é no céu. Deus criou para as alturas. Ela não é aquele tipo de ave ou de pássaro que tem os voos baixos, que estão aí sujeitos, sendo presa fácil, que vive levando tiro em suas asas ou até mesmo uma pedrada, não. Mas o voo da águia é um voo alto. Ela não foi criada para ter voos baixos. E é interessante que a cada voo, cada vez no seu voo, ela voa mais alto. O segundo voo da águia, ele é mais alto do que o primeiro, e o terceiro é mais alto do que o segundo. A verdade é que não é bom viver em altos e baixos. Tem muitas pessoas que vivem em altos e baixos na sua vida espiritual. São pessoas instáveis, que oscilam demais. E Deus nos chama a termos uma visão ou termos uma postura controlada, a voarmos cada vez mais alto, em direção a Ele, em direção ao nosso alvo. Deus nos criou para sermos vencedores. Deus nos chamou para caminharmos com Ele, para andarmos sempre para frente, numa direção correta, sempre olhando para o alvo. E o nosso alvo é Cristo, como nós costumamos cantar, meu alvo é Cristo.
E nós devemos voar em direção a este alvo que é o Senhor Jesus, e sempre voando cada vez mais alto. Uma outra característica desta águia é que a águia ela voa em linha reta, ela voa como uma flecha, como um projétil. O voo da águia não é um voo em círculo, mas ela sempre voa em direção a um objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o nosso objetivo? E ela voa reto porque ela tem um alvo definido. Ela sabe o que ela quer. Ela sabe de onde ela vem e para onde ela vai. Ela não vive sem rumo, ela não vive sem destino, ela não está perdida, ela não vive estagnada, ela não anda para trás como caranguejo, mas ela revela no seu voo um desenvolvimento, um progresso, um crescimento e um avanço. E quando Deus faz esta comparação, é como se ele está querendo dizer que nós, os que esperam, os que confiam no Senhor, eles precisam caminhar numa direção correta, precisa caminhar numa vida espiritual em crescimento, em desenvolvimento. A vida do cristão, como águia, que tem asas como águia, não é uma vida estagnada, não é uma vida que não tem propósito, mas como a águia tem uma direção e tem um alvo, tem um objetivo, ela tem crescimento, ela sabe onde ela quer chegar, e nós sabemos onde nós queremos chegar. Essa é uma característica importante na vida, né, desse pássaro, desta ave, que Deus compara o cristão, os filhos dele, o povo de Israel, que compara a sua igreja. E nós precisamos olhar para esse texto e saber que a nossa renovação, ela vem da parte do Senhor. E quando nós esperamos no Senhor, renovamos as nossas forças nele, nós poderemos assim, né, voar com asas como de águias, voar nas alturas, juntamente com o Senhor, de onde nós recebemos as revelações espirituais para permanecermos firmes e fortalecidos nessa terra. E é interessante que esta águia, uma outra característica, é que a águia ela voa na dependência do vento. As asas da águia são asas enormes, elas são desproporcionais em relação ao tamanho do seu corpo, são asas grandes. Por que será? A águia, ela usa o vento a seu favor. Em alguns momentos do seu voo, ela flutua e ela economiza mais as suas energias, não se cansando em seus lugares ou seus longos voos, altos voos. E assim, quando ela galga as maiores alturas, ela simplesmente abre as suas asas e deixa a força do vento a levar. Na nossa vida cristã, se nós queremos, e esse é o nosso desejo, alçar voos altos e longos, nós não podemos depender da nossa própria força, mas nós precisamos depender da força do Senhor, porque se nós dependermos da nossa força, nós vamos ficar cansados, fatigados, esgotados, e o nosso trabalho, ele será em vão, ele não obterá fruto. E nós precisamos voar na força do vento do Espírito, sermos conduzidos, controlados, levados pelo Espírito Santo, sendo guiados por este vento e voando na direção que Ele nos levar. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, têm as suas forças renovadas e são conduzidos pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que o vento do Espírito, ele sopra onde quer. E assim nós devemos lembrar que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que nós realizamos a obra do Senhor. O Senhor Jesus disse: em mim nada podeis fazer. E nós dependemos tão somente dele. E declaramos que a nossa dependência, a nossa suficiência vem somente do Senhor. Devemos depender totalmente de Deus. Devemos depender totalmente do Espírito Santo. E uma outra característica, e a última característica que eu quero compartilhar da águia, é que a águia ela não aceita viver cativa.
ela vive em liberdade, ela ama a liberdade, ela tem intimidade com as alturas. A águia não sabe viver em cativeiro, ela não consegue viver presa em gaiolas, ela morre, mas ela não fica cativa. Ela não aceita uma outra condição para a sua vida que não seja viver em liberdade. E os que esperam no Senhor são como águias. Sabe, nós fomos chamados para a liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos criou. E acerca dessa liberdade, a palavra do Senhor nos diz lá em João, capítulo 8, o verso 32 e o 36. Conhecereis a verdade, Jesus, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Sabe, você, meu irmão, minha irmã, você é como uma águia, você é livre, você não é mais escravo do pecado, não é mais escravo de vícios, somente é livre para pensar sobre as coisas de Deus. Você é livre na presença do Senhor, você foi criado, você foi criada para voar como uma águia, para ser conduzido e conduzida pelo Espírito Santo. Isso deve alegrar o seu coração, isso deve renovar as suas forças e a sua esperança no Senhor. O Senhor te criou para que você possa voar nas alturas juntamente com Ele. O Senhor te criou e colocou no seu coração o desejo de buscá-lo cada dia mais, de se tornar íntimo dEle. O Senhor te criou e determinou para você um alvo. Ele é o nosso alvo, Ele é o seu alvo. Nosso alvo é Cristo. E como águia, nós devemos voar nas alturas, tendo uma visão ampliada, tendo um voo reto, voando em direção ao céu, sabendo que no Senhor nós recebemos a renovação física como também espiritual. Nós esperamos e aguardamos nele. E eu encerro esta palavra, lendo novamente esse texto que diz: Ele faz forte ao cansado. Receba a força que vem do Senhor. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens, eles se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas espera no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Na tranquilidade, na renovação, na força, na esperança. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Então que o Senhor nesta noite possa abençoar a sua vida, abençoar o seu coração, que as suas forças sejam renovadas, que você possa subir como que com asas de águia, que você tenha uma visão integral, que você tenha a mente de Cristo, que você possa olhar para a vida como Deus olha, como Deus vê. Voa alto, de onde você tem uma visão privilegiada. Firma-se no Senhor. Tenha um alvo definido. Você já tem esse alvo definido. Voa em direção ao seu objetivo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua igreja e que possamos, a exemplo desta palavra, recebemos a renovação para que permaneçamos firmes no caminho, no propósito, no nosso objetivo maior, que é o Senhor Jesus. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite bendizer o Teu nome pela Tua palavra que renova o nosso espírito, que nos alimenta, Tua palavra que declara que aqueles que esperam no Senhor voam como águias, os que esperam no Senhor, que buscam a dependência do Senhor, são cheios do Teu Espírito, que são levados pelo Teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visita cada coração, aqueles que se encontram cansados, que sejam renovados nesta noite. Que o Senhor fortalece e renova a Tua igreja, que o Senhor sustenta o Teu povo em nome de Jesus, e que possamos juntos, ó Deus, em comunhão, em unidade, que possamos voar juntos na mesma direção, com o mesmo objetivo, tendo o Senhor como nosso alvo maior. Queremos agora também interceder
pela família da nossa irmã Bernadette, que o Senhor esteja abençoando a vida da tua filha, bem como toda a sua família, que teu Espírito Santo esteja fortalecendo, consolando, sustentando, ó Deus, nesta caminhada cristã, em o nome de Jesus, neste momento de perda, que o Espírito Consolador esteja consolando cada coração. Abençoa, Deus, cada família que neste momento necessita de uma bênção especial do Senhor, que o Senhor visita os lares, que o Senhor derrama sobre cada lar a tua bênção, fortalecendo, sustentando, concedendo, ó Deus, uma noite abençoada, bem como uma semana renovadora na presença do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.